Olá, eu sou Edivaldo Potulski e estou muito feliz de estar aqui com você mais uma vez. A semana passada eu gravei um vídeo falando sobre a habilidade de criar uma identidade positiva e eu me comprometi contigo que eu iria gravar conteúdos relevantes. Então qualquer ideia que eu tivesse, ou insight, ou alguma sacada, eu iria gravar. Eu gosto muito de gravar do meu carro porque, como eu ando muito, eu tenho muitas ideias enquanto estou indo atender um cliente, enquanto estou indo para um evento, e eu aproveito esses momentos para gravar. Agora eu estou indo atender um cliente na cidade de Veranópolis, aqui na Serra Gaúcha, e me veio na mente uma informação importante que eu acredito que vai te ajudar. Quero te contar uma pequena parte da minha história de como eu fiz para sair de um alto grau de timidez, porque eu era muito tímido, e me tornar um palestrante, porque hoje eu trabalho como palestrante, ministro um curso de formação em coaching, trabalhei por muito tempo ministrando um curso de oratória chamado Alta Performance para falar em público no mundo dos negócios, e eu queria compartilhar um pouquinho contigo como foi essa caminhada, e é uma história incrível de superação. Eu nasci no interior aqui do Rio Grande do Sul, morava numa pequena cidade no norte do estado chamada Planalto, e eu era extremamente tímido. Mais tarde eu fui entendendo o porquê desta timidez. O nosso círculo de influência, quando nós éramos pequenos, eram algumas pessoas da comunidade lá do interior onde nós vivíamos. Nossos locais de passeio, nossos locais de saídas nos finais de semana era a comunidade lá do interior. E eu tenho uma família grande, então nós brincávamos muito enquanto crianças com os nossos primos e nossos familiares. E a gente saía, se envolvia com pessoas que eram fora do círculo da família, com pouca frequência. Então, quando a gente saía, a gente sentia muita dificuldade, a gente não tinha essa facilidade de se comunicar, não tinha tanto contato como as crianças têm hoje. E eu era extremamente tímido, eu tinha muita vergonha. E o tempo foi passando e eu fui ficando cada vez mais tímido. Certa vez a minha mãe me disse, eu tinha uns 15 anos, que ela gostaria que eu fosse estudar para padre, que eu fosse no seminário estudar para padre. E eu tinha um certo receio, porque eu sabia que se eu saísse de casa ia ser uma dificuldade maior para mim, principalmente porque era tímido. Mas um certo momento um amigo me convidou para nós irmos conhecer o seminário. Eu fui e acabei gostando e me desafiei e fui. No seminário aconteceram algumas coisas interessantes. Lá no seminário tudo era regrado, nós tínhamos regras, né? E nós tínhamos atividades para desenvolver em grupos, em equipes. E sempre alguém era coordenador dessa equipe. Lá eu fiz o meu ensino médio. Então eu já tinha, quando eu fui para o seminário, eu já tinha meus 16 anos. No primeiro ano do ensino médio. Quem chegava no seminário no primeiro ano, normalmente não era coordenador das atividades, ele só fazia parte dos grupos, e quem era do segundo e terceiro ano normalmente coordenava as atividades. Então meu primeiro ano eu tive muita dificuldade, a minha timidez me travava muito, eu deixei de aproveitar muitas coisas lá, muitas oportunidades e de me desenvolver mais, mas foi um tempo necessário para mim. Só que chegou meu segundo ano, e eu lembro que no meu segundo ano eu cheguei no seminário, e na primeira semana eu fiquei responsável pela oração da semana. E quem era coordenador da equipe, do grupo, tinha que fazer uma reflexão sobre o evangelho de cada dia da semana. E eu lembro que chegou meu primeiro dia e eu comecei a ficar muito nervoso, extremamente nervoso. Começou a dar uma dor de barriga, as mãos começaram a suar só de lembrar que no outro dia eu teria que fazer uma apresentação
falar sobre o evangelho daquele dia. Isso era assim, hoje pensando, era algo muito simples, porque eu poderia falar o que eu quisesse naqueles 5 ou 10 minutos que eu teria para fazer essa explanação do evangelho. Só que eu me conhecia, eu sabia da minha dificuldade e foi um desafio muito grande. Resumindo a história, um colega me disse: Edivaldo, se você ler 10 vezes o texto, você vai chegar lá na frente e vai ler super bem. Então eu comecei a ler aquele texto, o evangelho, li muitas vezes. Só que para ler não era o maior problema. O problema era desenvolver um tópico, desenvolver uma reflexão com as minhas próprias palavras, que era comum, era hábito na época. Então eu escrevi o que eu iria falar no outro dia em uma folha de ofício, deu mais ou menos 2 páginas, uma folha frente e verso, e decorei aquilo. No outro dia levantei cedo, passei mal durante a noite, sonhei com aquela apresentação e fui para a capela. Enquanto os meus colegas chegavam, nós éramos na época 64 seminaristas, mais padres e freiras, aquilo foi me deixando mais nervoso ainda. E chegou um momento, um colega meu da minha equipe ficou responsável por ler o evangelho e em seguida eu faria essa reflexão. Então meu colega leu, todos os colegas sentaram e eu levantei de pé e comecei o meu discurso. E eu lembro que até hoje a primeira frase do meu discurso, e eu costumo contar essa história nas minhas palestras e treinamentos, que eu lembro até hoje a primeira frase porque eu só consegui dizer a primeira frase. Eu disse: bom pessoal, como nós vimos no evangelho, e deu aquele famoso branco mental. Esqueci tudo que eu tinha decorado, esqueci tudo que eu tinha preparado para falar, e eu comecei novamente o texto e eu consegui dizer novamente a mesma palavra, bom pessoal, como nós vimos no evangelho, e deu um branco tão forte que começou a escurecer dali um pouco na frente. Eu comecei a enxergar umas estrelinhas, eu sentei, eu passei mal, eu fiquei muito mal ali. E um outro colega, que não fazia parte da minha equipe, mas levantou e fez um discurso por uns 15 minutos, falando sem ter se preparado. E eu contei essa história para te dizer que aquele dia, lá em fevereiro de 1998, mudou completamente a minha vida. Porque naquele dia eu me senti tão mal, eu me frustrei tanto comigo, que eu decidi que eu nunca mais iria passar por aquela situação. E eu jurei pra mim, eu disse: Edivaldo, você nunca mais vai passar por essa situação. Eu não quero mais passar por essa situação. E eu queria fazer alguma coisa para mudar. Quando eu comecei a analisar as possibilidades, as alternativas, eu percebi que eu tinha 2 alternativas para nunca mais passar por aquela situação. A primeira delas era nunca mais falar em público. Poderia ser uma alternativa. A segunda alternativa era encarar, mesmo que desse o frio na barriga. Encarar mesmo que mais uma vez eu me deparasse com uma situação onde eu não saberia o que fazer. Mas se eu encarasse, a probabilidade de eu vencer isso seria grande. Conversei com algumas pessoas, os meus amigos, e alguns deles me incentivaram. Outros nem deram tanta bola, outros olharam como se fosse normal, porque eu tinha muitos colegas tímidos. Mas dentro de mim, eu tinha um sentimento de que eu iria vencer. Eu comecei a observar os meus colegas que discursavam bem. Eu comecei a pedir ideias, dicas de como eu poderia melhorar a minha oratória. Eu comecei a enfrentar esse medo devagarinho. E aquele medo, aquele trauma que eu tive, mudou completamente a minha vida. Mas hoje, analisando a situação, por que mudou? Mudou por causa de uma decisão. A decisão de enfrentar. A decisão de fazer diferente. A decisão de querer
chegar a um lugar diferente de onde eu estava. E isso exigiu coragem. Então hoje eu acredito muito que as decisões, elas são de fundamental importância para os nossos resultados. Eu acredito muito que não importa onde você esteja hoje, não importa o grau de dificuldade em qualquer área da sua vida, pode ser na oratória, pode ser nos negócios, pode ser no relacionamento familiar, o relacionamento com os amigos, não importa. O que importa é onde você quer chegar. E hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com o coaching e a gente trabalha muito forte isso. A gente analisa a pessoa onde ela está e onde ela quer chegar. E nós trabalhamos fortemente nas estratégias. Primeiro na decisão de chegar lá, depois nas estratégias para chegar lá. Então quero te dizer que não importa onde você esteja, decida o que você quer para a sua vida e enfrente de qualquer forma. Eu estou gravando esse pequeno vídeo até porque estamos gravando um curso sobre oratória que vai estará disponível gratuitamente para você que acompanha o meu canal, para você que está inscrito lá no meu site, nesse link que está aparecendo aqui embaixo desse vídeo, nos comentários desse vídeo, no enunciado desse vídeo. Se você estiver inscrito, você vai poder, quando abrirem as inscrições, você poderá fazer gratuitamente esse curso de oratória, que eu vou ensinar passo a passo como eu fiz para vencer a minha maior timidez, minha maior dificuldade, que era a timidez, e me transformar em um palestrante, onde hoje todos os meus ganhos, todos os meus negócios envolvem a oratória, envolve o falar em público. Então, como eu fiz o passo a passo para chegar onde eu cheguei. Então, se você gostou dessa ideia, dessa dica, faça um comentário aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu tenho certeza que esse curso que estou preparando para você vai fazer total diferença na sua vida e na vida das pessoas que você gosta. Então, faça o seu comentário, compartilhe, isso vai ser muito importante para mim, é um favor que eu peço para você, mas vai ser muito, muito importante para você também. Muito obrigado por você estar mais uma vez, por tirar um tempinho do seu dia, da sua agenda, para ver esse vídeo. Eu tenho certeza que nós juntos vamos aprender muitos. Eu tenho muita coisa legal que eu quero compartilhar com você. Um forte abraço e fique ligado que essa semana mesmo, ou no início da semana que vem outro vídeo com outra dica, outro insight que certamente vai fazer a diferença na sua vida. Abração, até o próximo.